Nenhuma paz verdadeira e duradoura pode ser conquistada sem a busca do diálogo e do encontro entre as partes em conflitos. A paz não virá dos que se julgam capazes de vencer um ao outro, e sim dos que se consideram irmãos, apesar das diferenças. O Ação Nacional de hoje está na Casa da Reconciliação em São Paulo para conversar sobre como acabar com a intolerância religiosa. E eu estou com convidados muito especiais, Padre José Bison, coordenador da Casa da Reconciliação, e Raul Meyer, da Comunidade Judaica. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por nos receber, na verdade, aqui na Casa de Reconciliação. Ao Padre, muito obrigado pela sua presença, Padre. Obrigado a vocês e sejam sempre bem-vindos à Casa da Reconciliação. Ela está e estará sempre de portas abertas a vocês e aquelas pessoas que aqui vierem. Raul, também muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Júnior, por nos receber. Sempre é uma oportunidade de falarmos, esclarecermos as dúvidas. Sem dúvida. Bom, e por falar nisso, a gente vai fazer um bate-papo muito gostoso aqui para explicar, né, essa questão da religião, né, a judaica, a religião católica, né? E eu gostaria de ir perguntando para vocês que vocês pudessem explanar para nós os aspectos aí fundamentais da religião de cada um, né? Vamos começar com o Raul aqui, que eu acho que é melhor. Tá bom. Bom, o judaísmo talvez é a religião mais antiga, monoteísta, né, criada por Abrão. Baseia-se em 3 pilares: Torá, Avodá e Gemilut Hassadim. Torá é o ensinamento, o Pentateuco, a lei. Avodá, o trabalho. E Gemilut Hassadim é a parte social, a justiça social. E a religião, ela se baseia nesses 3 pilares, complementando a vida humana. Um ser humano, para poder se desenvolver, tem que ter conhecimento, tem que ter estudo. Então, é a Torá. O trabalho, evidentemente, para poder se manter, e a parte social, que é a parte de cuidar do seu próximo, porque não existe na religião judaica qualquer filosofia que não intervenha juntamente com aquele que está ao seu lado, mesmo que ele não seja judeu, qualquer pessoa. Então, a base do judaísmo são esses 3 pilares. Se você quiser, depois nós entramos em cada um deles. Em mais detalhes, né? Bom, e o Tendo Padre... a religião católica ou o cristianismo ter nascido no judaísmo e do judaísmo, não poderia ser diferente. Então, o primeiro ponto fundamental é a Sagrada Escritura. O segundo ponto, a tradição. E o terceiro ponto, o magistério. São 3 pontos fundamentais da tradição católica, mas se a gente colocar isso na prática, o amor a Deus e o amor ao próximo. E como que eu chego a Deus? Tem que ser através do meu próximo. Perguntaram a Jesus um dia: o que devo fazer para receber a vida eterna? Aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E aonde que está essa fundamentação? Na Sagrada Escritura e na tradição e no magistério. Até eu ia aprofundar um pouco falando sobre como é que é a compreensão de ambos em relação à religião. O que significa religião para vocês? O que significa religião para nós? Para a gente poder entender isso. A religião é aquela que te liga a você, não só você, mas a comunidade, a Deus. O grupo e a Deus. Você, o outro e a Deus. Então a religião tem essa dupla função: nos ligar à comunidade e ligar a Deus. Então, aquilo que a gente fala que ela vem do latim, né? Religar, ligar, ela tem essa função, né? É colocar você em conexão, colocar você em diálogo, colocar você em sintonia com os demais. Então, religião é colocar-se a comunidade em contato com o Criador, com Adonai, com o Senhor, com Deus. Ela tem que fazer essa ponte, essa ligação. Então, uma religião, ela não pode estar nem isolada e nem individualizada. Ela tem que estar conectada, utilizando uma palavra hoje, né, das redes sociais, né? Estou conectado. Então, a religião me conecta a Deus a partir da comunidade. Raul, é o mesmo princípio? Como que? Na verdade, vamos dizer, nós estamos falando de uma religião que criou
esse vínculo do ser humano com o divino. O judaísmo, na verdade, se eu posso tomar um pouco a oportunidade, é mais do que a religião. Porque a religião é uma parte do judaísmo que também tem a ética, depois tem uma série de tradições através desse povo que tem mais de 3.000 anos, né? E de tradições que vão até os nossos dias. Como o Cônego mesmo falou, a religião é a forma, talvez ritual, e talvez a parte, vamos dizer, formal, de você ter uma ligação comunitária. Por exemplo, apenas como curiosidade, nossas orações são sempre no plural. Por quê? Porque nós não devemos, não é que nós não podemos, não devemos rezar sozinhos, mas em comunidade. Então, se você vê nosso Deus, se você, Baruch atah Adonai Eloheinu, nosso Deus, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, não é meu Deus, porque no judaísmo, na religião judaica, para você ter um ritual completo, você tem que ter um minyan. Minyan são 10 pessoas para formar a comunidade para poder ter o ritual judaico. Mas na tradição católica não é diferente. Na oração do Pai Nosso, como que nós rezamos? Pai Nosso. Eu nunca me dirijo a Deus como meu Pai. No momento, talvez, individual, numa oração pessoal, eu posso até fazer isso. Mas no momento é sempre a comunidade. Deus é Pai de todos. Não é só seu, não é só meu, mas Ele é nosso. Então temos esse vínculo, vamos dizer assim, esse paralelo entre as duas tradições religiosas. Claro. Existe no hebraico uma frase, não te aleje, não fiques fora da comunidade. Por quê? Porque a comunidade é formada de todos. E assim a religião também. É a formação de todos, né? E se você pegar o dicionário Aurélio, quando ele vai definir o que é uma religião, é uma comunidade que se reúne em torno de uma liturgia, em torno de um livro sagrado ou de uma tradição religiosa oral. É um grupo que tem as suas normas, o direito canônico, no caso da tradição católica, o direito de ética, fundamentação, e assim ele vai compondo o que é de fato uma religião. Então, é a partir de uma... Então, a religião não é ato isolado, não é de uma pessoa, mas ela é sempre comunitária. Né? E sempre envolve uma comunidade. Sempre uma comunidade. Sempre envolve... Comunidade, um ritual, uma lei, um livro sagrado, uma tradição oral ou escrita. E quando nós falamos do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, nós falamos das religiões reveladas ou a religião do livro, que ela tem um livro que é fundamental, que na tradição católica é a Bíblia, tradição... O judaísmo é o Antigo Testamento, que é a Torá. E a tradição muçulmana é aqui o nós Alcorão. temos um, né? Está aí a Torá. Tem como a gente mostrar aqui? É a Torá. Torá, na verdade, aqui nós estamos falando do Pentateuco, da história da criação do mundo até a morte de Moisés. Né? A Bíblia, né, ela já é mais completa. Ela tem um Tanakh, que é a Torá, os profetas os e salmos, os escritos, né? O Neviim, os livros da sabedoria. Exatamente. E depois o Novo Testamento. Sim. Né? E a Torá só tem os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aí em hebraico é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. A gente tem um Corão aqui também, que eu gostaria de mostrar para as pessoas, né, para elas poderem ver. Que são as religiões monoteístas. São as 3 que creem no mesmo e único Deus. Interessante. Eu vi uma particularidade que eu tomo a liberdade de falar. Eu achei interessante que quando a gente, o Torá, né,
é o contrário, né? Até você leitura. estava me explicando fora aqui do leitura ar. do hebraico. A leitura, eu falei, mas Pega lá por que, na mão, né? manuseia. É da direita para a esquerda, né? Todo ao contrário. Deixa eu entrar então nesse detalhe interessante. A religião judaica vamos dizer, praticada por esse povo. E esse povo está espalhado no mundo inteiro. E a religião judaica utiliza uma só língua, que é a língua sagrada, o Evrit, o hebraico. Uhum. E ele é uma das primeiras formas do ser humano de escrever. Ele é escrito da direita para a esquerda. E lembra que o ser humano, destro, né? Ele tinha na mão o martelo e o cisel. E ele escrevia na pedra. Que vinha da Que direita para a esquerda. esquerda. O Islã também. Quer dizer, o árabe, desculpa, não o Islã. O árabe também é da direita para a esquerda, né? Isso que eu achei muito interessante. Porque eu falei, olha, é uma curiosidade que às vezes a gente vai pegando nessas particularidades, né, de entender e compreender por quê, mas por quê, né, se lê, no caso, o Torá dessa forma, né? Eu achei muito interessante em relação a isso. E só complementando, desculpa, os serviços religiosos judaicos em todas as sinagogas baseiam-se em rituais praticamente iguais, utilizando a mesma língua, que é o hebraico. Como que nós, no passado, utilizávamos o latim, que era a língua oficial da igreja, e depois do Concílio Vaticano II, então vem a língua própria de cada país. Sim, sem dúvida. Bom, esse é o Programação Nacional. Hoje está um bate-papo muito gostoso aqui com o padre José Bison e também com o Raul Meyer, né, da comunidade judaica. Nós estamos falando sobre intolerância religiosa. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Me parece que um dos problemas que nós temos que enfrentar é menos monólogo e mais diálogo. Que a gente aprenda primeiro a desenvolver um olhar em profundidade, que a gente não julgue por nenhum valor, que a gente possa olhar, observar e ver o que está por trás de tudo isso, que necessidades não foram acolhidas, por que essas reações, o que acontece com esse ser humano, o que está acontecendo com esses países, com essas circunstâncias, o que eu posso olhar que não está aparecendo, né? Então, desenvolver um olhar em profundidade para desenvolver um coração de compaixão. E o coração de compaixão é um coração de estar junto, né? E juntos resgatar condições de dignidade, resgatar condições de vida.